Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é Tornando o Invisível Visível. Geralmente você não consegue perceber, a partir de um vídeo finalizado em meu canal no YouTube, quanto trabalho e tempo são necessários para isso. Na realidade, editar vídeos é uma tarefa que leva horas e às vezes pode durar 2 dias. 1 minuto de vídeo exige cerca de 1 hora de esforço, às vezes até mais. Olhando de uma certa perspectiva, quero comparar o trabalho de por trás de um vídeo com o conteúdo de um versículo bíblico em diferentes níveis. Por exemplo, você lê a primeira frase da Bíblia: No princípio criou Elohim os céus e a terra, Gênesis 1:1, e você obtém a afirmação exata de que no princípio Elohim criou os céus e a terra. E quando você assiste a um vídeo, você recebe uma mensagem exata ilustrada. Mas se você olhar nos bastidores, ou seja, examinar a frase de perto ou observar a tecnologia do vídeo, não poderá deixar de ficar surpreso. É como mergulhar. Só quando você mergulha na superfície da água, você descobre fascinantes mundos subaquáticos. O trabalho no meu canal no YouTube é um trabalho de equipe. Eu escrevo os textos e o Adelmo, o cinegrafista, converte meus roteiros em vídeos. Foi somente durante nossa colaboração que aprendi como é complexo e trabalhoso produzir um vídeo. Adelmo ouve várias vezes o áudio que recebe de mim, inclusive a versão em português, porque ele é brasileiro, mas mora aqui na Alemanha há décadas. Aliás, Adelmo viajou com Reinhard Bonnke por vários países africanos durante anos para registrar as grandes evangelizações por lá e também trabalhou por 23 anos como cinegrafista da ERF TV e da Hope TV. E, finalmente, para dezenas de missões e organizações evangélicas, como cinegrafista. Voltando à criação de um vídeo. Depois de ouvir o arquivo de áudio, começa a organização da filmagem, muitas vezes através de horas de buscas e montagem de fotos e videoclipes. Ao selecionar o material da imagem, Adelmo também leva em consideração o que o espectador deve sentir e tem em mente a linha de visão do espectador. Seu trabalho também inclui arquivos de vídeo, arquivos de áudio, arquivos de fotos e arquivos de videoclipes bem organizados. A editora de longa-metragem Maurissa Horvitz disse: Se você não configurar seu projeto e sua mídia de forma organizada, isso não funcionará ao longo prazo. E este é o primeiro passo no processo de edição. Se o vídeo vier acompanhado do arquivo de áudio, o idioma também deverá corresponder às fotos e aos videoclipes. Ou seja, Adelmo tem que encontrar o ritmo certo e cortar as pausas desnecessárias. Adelmo então compila o material de foto e videoclipe em um corte. As legendas são então editadas e adicionadas, e às vezes ele cria certas fotomontagens. A posição, o tamanho da fonte e a cor são especificadas conforme desejado, e às vezes são incorporados efeitos especiais. Como o mesmo vídeo em alemão também precisa ser dublado em português e francês, línguas que utilizam menos palavras que o alemão, Adelmo tem que alterar a duração de cada clipe ou foto para que o texto sempre corresponda ao que é mostrado na imagem. Após o arquivo ter sido montado no programa de edição como um verdadeiro quebra-cabeça de linha do tempo, todas as dezenas de pequenos clipes, fotos, efeitos e textos devem ser exportados para um único arquivo, ou seja, este é o filme finalizado que será carregado no YouTube. Esse trabalho pode levar até 2 horas, dependendo de quantos clipes e efeitos são utilizados no filme. E neste ponto, um grande obrigado ao Adelmo, que cria os excelentes vídeos com muita dedicação e paixão. Agora vamos dar uma olhada mais de perto no primeiro versículo da Bíblia, que é literalmente a primeira frase da história da criação, e descobriremos muitos significados diferentes.
Em hebraico, o versículo diz: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. A palavra no princípio é Bereshit, e nesta primeira palavra, todo o plano de Elohim já está revelado. Em hebraico, é permitido pegar o significado figurado de letras individuais de uma palavra e combinar letras individuais de uma palavra para formar novas palavras. E todas essas palavras que podem ser formadas a partir de uma palavra trazem outra mensagem adicional de uma palavra. Isso é ilustrado usando o exemplo da palavra Bereshit. Bereshit, a primeira, a penúltima e a última letras da palavra Bereshit formam a palavra Beit, que no pictograma significa casa ou tenda. Mas a primeira letra Beit, sozinha, já significa casa ou tenda. E agora surge a questão: quem está na casa ou tenda? A próxima letra, Reish, nos dá a resposta. Reish significa cabeça ou príncipe em linguagem figurada. E surpreendentemente, a primeira e a segunda letra, Beit e Reish, formam a palavra Bar, que também significa filho. Então agora sabemos quem está na tenda, é o filho de alguém, e ele é o líder e o príncipe. A terceira letra, Aleph, nos dá a resposta. Aleph é a palavra imagem para um líder forte ou um boi. Aleph tem o valor numérico 1 e é a primeira letra da palavra Elohim. E as três primeiras letras, Beit, Reish e Aleph, formam a palavra hebraica bara, que significa criar. Quem está na tenda? O filho de Elohim, mas ele também é quem cria. E quando o filho está na tenda e sai, encontramos a palavra Reish, que significa cabeça ou príncipe. A letra Shin significa destruir, dentes, mas Shin também é a letra assinada por Yah, pois o representa como o Shaddai, o Todo-Poderoso. Shin tem o valor numérico 300. Então surge a pergunta: quem destruirá ou quem será destruído? A letra Jod tem o valor numérico 10 e significa mão. A imagem revela que Elohim tem um plano tremendo, que um plano divino está sendo cumprido com a mão. E este plano é revelado na última letra de Bereshit, o Taf. É a última, a 22ª letra do alfabeto hebraico, e seu significado pictórico é uma cruz. O Taf, a cruz, nos informa que a mão será pregada na cruz. A primeira, segunda, penúltima e última letras formam a palavra Brit, que significa aliança. É assim que a aliança entre Elohim e nós, humanos, é concluída, através da morte na cruz. Na perspectiva divina, a cruz marca toda a história da humanidade no que diz respeito ao plano divino de salvação e redenção. Portanto, a primeira palavra Bereshit já contém a boa notícia de que o filho, o príncipe, sai de sua tenda e é destruído ao ser pregado na cruz, tornando possível uma aliança para a salvação conosco humanos. E esta aliança é o cerne do Evangelho. Agora vamos entrar em outro nível. Perdemos algo fascinante no primeiro verso: as camadas de harmonia matemática e numérica sobre as quais ele é construído. O versículo introdutório da Bíblia é assim em hebraico: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. E ele consiste em 7 palavras, mas também em 28 letras, 7 vezes 4. Curiosamente, 28 é um número que indica o tempo. A palavra semana aparece 28 vezes. A afirmação dia e noite ocorre 28 vezes. A palavra cruz ocorre 28 vezes e a expressão fim do mundo também ocorre 28 vezes na Bíblia. As 3 primeiras palavras completas contêm 14 letras, 7 vezes 2. As últimas 4 palavras contêm 14 letras. As 3 palavras-chave Elohim, céu e terra contêm 14 letras.
E claro, as palavras restantes também consistem em 14 letras. Agora chegamos a outra parte realmente interessante. Conforme mencionado anteriormente, este primeiro versículo da Bíblia contém 7 palavras compostas por 28 letras, 7 vezes 4, que podem ser divididas em grupos de 7 de várias maneiras. Se aplicarmos agora o valor numérico de cada letra, poderemos fazer mais algumas observações. Os 3 substantivos principais, Elohim, céu, terra, juntos, têm um valor que não é apenas um múltiplo de 7, mas de 777. O número 7, um número que significa completude ou múltiplos dele, é encontrado nas Escrituras. Os mais famosos são a Semana da Criação de 7 dias, os 7 dias santos anuais, Levítico 23, os 7 pares de animais trazidos para a arca, os ciclos de 7 anos da terra e do servo, dentro de um ciclo de 49 anos de 7 por 7 anos, a contagem de 7 semanas até Shavuot, Pentecostes, a menorá de 7 chamas e a lista continua. Na Bíblia hebraica existem centenas de referências ao número 7, sétimo, sétuplo e etc. Até mesmo o número de referências a cada forma da palavra refere-se ao número 7. O número real 7 aparece 287 vezes, 7 vezes 41. Sétimo, 98 vezes, 7 vezes 14. 70, 56 vezes, 7 vezes 8. E sétuplo, um total de 7 vezes. Naturalmente, quando os professores do Departamento de Matemática da Universidade de Harvard foram confrontados com este fenômeno bíblico, procuraram refutar o seu significado como evidência da autoria divina. No entanto, apesar dos seus melhores esforços, os professores não conseguiram duplicar este incrível fenômeno matemático. Os cientistas de Harvard usaram a língua inglesa e atribuíram artificialmente valores numéricos ao alfabeto inglês. Eles tinham um potencial vocabulário de mais de 400 mil palavras em inglês, a partir das quais podiam construir uma frase sobre qualquer assunto. Apesar de suas habilidades matemáticas avançadas e do acesso a computadores, os matemáticos não conseguiram sequer chegar perto de incorporar os 30 múltiplos matemáticos de 7 no texto hebraico de Gênesis 1:1. Estes 2 exemplos, examinando a primeira frase das Sagradas Escrituras a partir do significado visual das letras hebraicas e da compreensão matemática, são apenas 2 exemplos. Há muito mais a ser descoberto ou muito mais invisível a ser tornado visível. Sejam todos ricamente abençoados.